Olá, você mandou pra gente um texto incrível falando sobre indignação justa. É mesmo. E como ela se conecta com amor, justiça, até com o crescimento espiritual, a gente mergulhou fundo nesse tema, viu? Uhum. E você vai se surpreender com o que a gente descobriu. Tenho certeza. É o texto, a indignação justa. Quando amor se manifesta em ira sagrada, já começa, né, diferenciando a indignação justa daquela raiva que a gente conhece, sabe? A que só destrói. É a raiva que a gente vê por aí, né? Destrutiva. Exato. O texto deixa claro isso. A indignação justa, ela nasce do amor pela justiça, da compaixão por quem sofre. É como um instinto, sabe? De proteger o que é certo, de lutar por um mundo mais harmônico, mais equilibrado. É como se fosse um tipo de alarme, né? Isso. Que dispara quando a gente vê algo errado acontecendo. Principalmente quando fere a dignidade, né? A dignidade humana. Sem dúvida. E sabe que o texto usa a figura de Jesus Cristo como exemplo máximo disso. É. Eu lembro da passagem que ele expulsa os comerciantes do templo. Ou quando ele defende as crianças com firmeza. É verdade. Jesus é o exemplo máximo de indignação justa, essa força que vem do amor e da justiça. Mas pensando no contexto do professor, né? Como ele pode se inspirar em Jesus para lidar com as injustiças que ele vê todo dia na sala de aula? É a grande questão, né? O texto nos convida a cultivar essa indignação justa. A gente tem que ficar atento ao sofrimento, né, que está em nossa volta e agir, combater a injustiça. Mas ele faz um alerta importante, viu? Não confundir indignação justa com vingança pessoal. Ah, entendi. É como se a gente tivesse que ter um filtro, né? É isso aí. A indignação justa tem que ser genuína, motivada por um senso de justiça e compaixão, não por raiva ou desejo de vingança. Exato. E aí, pensando na prática, né, como um professor pode saber se ele está agindo com indignação justa ou com raiva? Como ele pode usar essa força de um jeito positivo? Essa é a pergunta de ouro, né? É. E o texto dá algumas pistas. Fala da importância da autorreflexão, sabe? Entender nossas próprias motivações. Então o professor tem que se perguntar, por que eu estou me sentindo indignado? O que está me incomodando nessa situação? É injustiça em si ou é algo pessoal? É, Não, não. É como se a gente fizesse uma análise sincera dos nossos sentimentos, sabe? Uhum. E o texto também destaca a importância de buscar atitudes que promovam a justiça e a cura. Em vez da punição e da vingança. Isso. Faz sentido. Mas na prática, como isso funcionaria? Vamos imaginar, sei lá, digamos que um professor presencia uma situação de bullying na sala de aula. Acontece bastante, né? O que ele pode fazer? Como ele pode canalizar a indignação justa para agir de forma construtiva? Olha, o texto sugere algumas ações práticas. O diálogo, a mediação, apoiar as vítimas. No caso do bullying, né, o professor pode conversar com os alunos envolvidos, buscar entender o que motivou a agressão e tentar promover a reconciliação entre eles. E como ele pode fazer isso sem parecer que está passando a mão na cabeça do agressor? Afinal, bullying é violência, né? A escola precisa tomar medidas para coibir isso. Sim, claro. É aí que entra a firmeza, né? E a clareza. O professor pode ser firme ao reprovar a atitude, deixando claro que bullying é inaceitável, mas ele pode fazer isso sem usar de agressividade ou punição. A ideia é mostrar ao aluno que as ações dele têm consequências e que ele precisa se responsabilizar por elas. Entendi. E como ele pode ajudar a vítima? Oferecendo apoio emocional, acolhimento e proteção. A vítima precisa se sentir segura, né? Amparada pela escola. E dependendo da gravidade, o professor pode acionar outros profissionais, né? Como o psicólogo ou assistente social, para dar suporte à vítima e à sua família. Então, a indignação justa, nesse caso, se manifesta na forma como o professor conduz a situação, né? Ele se indigna com injustiça, mas em vez de reagir com raiva, ele usa essa força para promover a justiça, o diálogo, a reconciliação. Exatamente. E o legal é que o texto vai além dessas ações pontuais, sabe? Ele nos convida a pensar na indignação justa como motor para mudanças mais profundas, na escola e na sociedade. Que legal. Mas como a gente faz isso? Como a gente transforma essa indignação em ações concretas que promovam mudanças reais? Acho que essa é uma ótima pergunta para a gente discutir na próxima parte do nosso mergulho. Combinado. Então, por enquanto, fica essa reflexão, né? Como você, professor, tem usado sua indignação justa para lidar com as situações desafiadoras do dia a dia? Que atitudes você tem tomado para construir um ambiente escolar mais justo, mais acolhedor? É isso aí. E como você pode usar essa força para promover mudanças mais amplas na sua escola, na sociedade? Reflita sobre isso e volte para a segunda parte do nosso mergulho. E aí, pronto, para continuar a nossa conversa sobre indignação justa. A gente
parou naquela pergunta. Como transformar essa indignação em ações, né? Ações concretas para mudar a escola, a sociedade, lembra? A gente viu que a indignação justa pode até ajudar o professor a lidar com bullying, mas como ir além, né? O que mais o texto sugere? Uma coisa que me chamou a atenção foi a ideia de que a indignação justa pode nos levar a questionar as estruturas, sabe? As estruturas que perpetuam a injustiça. É como se a gente dissesse, peraí, essa situação não tá certa. E tem algo maior por trás disso que precisa ser mudado. Interessante. Mas e como a gente identifica essas estruturas? E como um professor, né, que já tem tanta responsabilidade, pode contribuir para essa mudança? O texto dá uns exemplos. Fala da importância de se indignar com a falta de investimento na educação pública, com a desigualdade social que a gente vê refletida dentro da sala de aula, com a desvalorização da profissão do professor. Nossa, é verdade. Muitas vezes a gente acaba se acostumando com essas situações, né? Aceitando como se fossem normais, quando na verdade são profundamente injustas. E aí, a indignação justa pode ser esse chacoalhão que a gente precisa para sair da inércia, sabe? Para perceber que as coisas não precisam ser assim, que a gente pode lutar por algo melhor. Mas por onde começar? O que um professor pode fazer na prática para mudar essa realidade? O texto fala da importância de se juntar com outros professores, sabe? Participar de movimentos sociais, se engajar politicamente, buscar o diálogo com a comunidade escolar, com a sociedade como um todo. Entendi. É como se a gente precisasse unir forças, né? A indignação individual é importante, mas ela se torna muito mais poderosa quando a gente se junta com outras pessoas que compartilham os mesmos valores, né? Exatamente. E essa união pode se manifestar de várias formas, desde organizar um grupo de estudos na escola, até participar de protestos, lutar por melhores condições de trabalho. E o texto também destaca a importância do diálogo, né? De conversar com os alunos sobre as questões sociais, promover debates sobre justiça, igualdade, incentivar o pensamento crítico. Sim, a escola tem que ser um espaço de formação de cidadãos conscientes engajados em construir um mundo melhor. Mas, e como fazer isso num contexto em que muitos alunos já chegam na escola com uma bagagem de violência, de desigualdade? Como falar de justiça social para quem já vive a injustiça no dia a dia? Essa é uma questão complexa, né? Desafiadora. O texto sugere que o professor, antes de tudo, precisa ser um ouvinte. Um ouvinte atento que acolhe as dores, as angústias dos seus alunos. A partir dessa escuta, ele pode construir, junto com eles, um caminho para a transformação. E como a indignação justa se encaixa nesse processo? Eu acho que a indignação justa, nesse caso, se manifesta como um compromisso. Um compromisso do professor em lutar por uma educação de qualidade para todos, independentemente da origem social, sabe? É como se dissesse, eu não vou me conformar com a desigualdade. Eu vou me indignar e vou lutar por uma escola justa. Uma escola acolhedora para todos os meus alunos. Nossa, que bonito isso. Mas, além dessa luta por uma educação mais justa, o texto fala de outras formas de transformar a indignação em ação. Sim, ele fala da importância da gente atuar em outras esferas da sociedade, se engajar em causas sociais, usar nossa voz para denunciar as injustiças, apoiar projetos que promovam a igualdade, o bem comum. Entendi. É como se a indignação justa fosse uma energia que a gente pode canalizar para várias áreas da nossa vida, né? Tanto na nossa atuação profissional quanto no nosso engajamento social, político. Isso. E o legal é que o texto mostra que a gente não precisa ser um herói para fazer a diferença. Pequenas ações, quando feitas com amor, com a intenção genuína de transformar, podem gerar grandes impactos. Que inspirador. Mas e quando a gente se depara com situações que parecem impossíveis de mudar? Quando a injustiça parece tão grande que a gente se sente impotente? Como a gente não se deixa abater pelo desânimo? Essa é uma pergunta muito importante e o texto nos lembra que a indignação justa, quando é genuína, ela sempre vem acompanhada de esperança. Esperança? Mas como ter esperança num mundo tão cheio de problemas? O texto fala da esperança como uma força, sabe? Uma força que nos impulsiona a acreditar que a mudança é possível, que um futuro melhor é possível, que a justiça pode prevalecer. Mas essa esperança não pode ser ingênua, né? A gente não pode simplesmente fechar os olhos para a realidade e achar que tudo vai se resolver magicamente. Claro que não. A esperança que o texto fala é uma esperança ativa e engajada que nos leva à ação. É como se a gente dissesse, eu sei que a realidade é dura, que os desafios são enormes, mas eu acredito que a gente pode mudar essa situação. Eu acredito que, juntos, a gente pode construir um mundo melhor. Gostei dessa ideia da esperança ativa. Mas, voltando para o contexto do professor, como ele pode manter essa esperança acesa diante dos desafios da educação pública? Acho que uma das formas é se conectar com outros professores, sabe? Compartilhar experiências, trocar ideias, se inspirar em histórias de sucesso. É importante saber que a gente não está sozinho nessa luta. E também celebrar as pequenas vitórias, né? Reconhecer os avanços, por menores que sejam, para não perder o ânimo. Com certeza. Cada aluno que a gente consegue impactar positivamente, cada mudança que a gente consegue promover na escola, cada passo que a gente dá em direção a uma educação mais justa, é motivo para comemorar.
E o trecho fala também da importância do autocuidado, né? De cuidar da nossa saúde mental, emocional, para ter energia para continuar lutando. Sim, a luta por justiça social pode ser desgastante. É fundamental a gente encontrar formas de renovar as forças, cuidar da gente, para poder cuidar dos outros. Verdade. Mas pensando em tudo que a gente conversou até agora, fica uma pergunta no ar. Como a gente garante que a nossa indignação seja realmente justa, que ela seja movida pelo amor e não pela raiva? Acho que essa é a pergunta fundamental, né? E o texto dá algumas pistas, ele fala da importância da humildade, da compaixão e do perdão. Interessante. Mas como a gente coloca isso em prática? Como cultivar essas virtudes no dia a dia, especialmente num contexto tão desafiador como a escola pública? Acho que essa é uma ótima pergunta para a gente começar a nossa próxima parte da conversa. Combinado. Então fica essa reflexão para você, professor. Como você tem cultivado a humildade, a compaixão e o perdão na sua relação com os alunos, com os colegas de trabalho, com a comunidade escolar? E como essas virtudes podem te ajudar a transformar a sua indignação em ações justas, ações transformadoras? Pense nisso e volte para a última parte do nosso mergulho. Chegamos na parte final do nosso mergulho. A gente estava falando da humildade, compaixão e perdão, né? Para ter certeza de que a indignação é justa. A gente viu que a indignação justa é uma força poderosa, né, para mudar as coisas. Mas ela precisa ser guiada pelo amor. O texto fala da importância dessas virtudes, mas como colocar em prática no dia a dia da escola? Essa é a questão. E o texto dá umas pistas, viu? E fala que a humildade, por exemplo, ajuda a gente a reconhecer que não sabe tudo, né? Que erra também. Que precisa estar aberto a aprender, a dialogar. Às vezes, a gente chega na sala de aula, né, com aquela postura de sabe tudo. E a humildade permite que a gente reconheça que a gente também tem muito a aprender. Com os alunos, os colegas, a comunidade. Totalmente. Pensando na indignação justa, a humildade nos impede de fazer julgamentos rápidos, sabe? Agir com arrogância, superioridade. Ajuda a gente a ter uma visão mais ampla, a considerar diferentes pontos de vista, a buscar o diálogo, a compreensão. E a compaixão, como ela se conecta com a indignação justa. A compaixão é fundamental para a gente se indignar com a injustiça, sem se deixar levar pelo ódio, pela raiva. É como se a gente dissesse, me indigno com essa situação, mas não odeio quem está envolvido. Eu entendo que eles também são vítimas, que eles também estão sofrendo. É como se a compaixão nos permitisse enxergar a humanidade do outro, né? Mesmo quando ele age errado. Isso. E a compaixão leva a gente a agir, né? A gente se indigna. E aí, movido pela compaixão, busca fazer algo para mudar, para aliviar o sofrimento, para ter justiça. E o perdão? Como ele entra nessa história? O perdão é a etapa final, sabe? Desse processo de transformar a indignação justa em ação. Quando a gente perdoa, se liberta do ressentimento, da mágoa, da vingança. Aí abre espaço para cura, reconciliação, para construir um futuro melhor. Mas e quando a gente vê situações que parecem impossíveis de perdoar? Quando a injustiça é muito grande, quando a dor é muito profunda? O texto fala do perdão como um processo, né? Às vezes perdoar na hora é difícil, mas a gente pode começar se abrindo para essa possibilidade, cultivando compaixão, empatia. E essa abertura para o perdão não significa que a gente está concordando com a injustiça, né? Ou deixando de lutar por justiça. Não, de jeito nenhum. Perdoar não é ser passivo nem conivente. É um ato de libertação, de coragem, de amor. Mas como a gente coloca isso em prática, sendo professor? Como a gente cultiva a humildade, a compaixão, o perdão no dia a dia da escola? A chave está na nossa postura, né? Como a gente se relaciona com os alunos, os colegas, a comunidade. Que tipo de postura seria essa? Uma postura de escuta, de respeito, de diálogo. Reconhecer a dignidade de cada um, sabe? Independentemente da origem, da história, das escolhas. E como a gente faz isso na prática? O texto dá algum exemplo? Ele fala da importância de ter um ambiente de diálogo na sala de aula. Incentivar a participação dos alunos, valorizar diferentes opiniões. E se colocar no lugar do outro. Né? Tentar entender o que ele está sentindo, pensando o que o levou a agir de um jeito ou de outro. Exato. E o texto também fala de ter paciência, né? Entender que as mudanças levam tempo, que a gente precisa ter persistência, compaixão para lidar com as dificuldades. É verdade. Acho que, pensando em tudo que a gente conversou hoje, fica um recado importante para os professores, né? Qual o recado? A indignação justa é poderosa para transformar, mas precisa ser cultivada com sabedoria, amor, compaixão. E a gente, como educador, tem um papel fundamental em construir um mundo mais justo, mais humano. Que legal! Acho que essa é uma ótima mensagem para a gente encerrar o nosso mergulho. A pergunta para você que nos ouviu: como você vai usar a sua indignação justa para fazer diferença na sua escola, na sua comunidade? Lembre-se, cada gesto de amor, de justiça, de compaixão é uma semente que plantamos para um futuro melhor. E não estamos sozinhos nessa, viu? A gente tem uns aos outros, a força da comunidade, a certeza de que juntos podemos construir um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. É isso aí. Valeu por mergulhar com a gente nesse tema. Até a próxima!